Realmente viemos para adorar o Senhor através da música e viemos prostrar o nosso rosto em adoração e em oração, e vamos pedir à Bé para iniciar este momento com uma oração. Oremos. Nosso Senhor Deus, obrigada, Senhor, por todas as maravilhas que tu criaste. Obrigada por esse teu grande amor que tens por cada um de nós. Obrigada, Senhor, porque tu és mesmo maravilhoso. Vimos-te pedir, Senhor, que nos dês entendimento e que nos faças estar com atenção, que nos dês compreendimento e que dês sabedoria ao Pedro para conseguir ter as palavras certas para ficarem nos nossos corações, Senhor. E ajuda-nos a pôr em prática, em servir-te. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Antes de darmos a palavra ao pastor Pedro, vamos cantar agora o hino tema, o hino que nós temos cantado ao longo da semana, Cresça Cristo em mim, e vamos refletir na letra novamente. Aqueles que estão connosco no YouTube pela primeira vez, este é um hino que tem uma letra muito importante, que realmente nós devemos diminuir para que Cristo possa crescer na nossa vida, e é isso que nós vamos cantar através deste hino, que é o hino tema da nossa semana. Vamos então cantar com alegria. Hoje eu quero dedicar hoje eu quero entregar uma nova vida, um novo ser que em ti irá nascer. Hoje eu quero renascer. Hoje eu quero viver nova esperança, uma nova luz, assim brilharei por Jesus. Hoje aqui eu decidi abandonar o mundo, render minha vontade a ti. Tudo que quero é que eu diminua e cresça Cristo em mim. Hoje eu quero lembrar hoje eu quero aceitar o sacrifício lá na cruz que fez por mim Jesus. Hoje eu quero refletir hoje eu quero sentir a sua graça, o seu perdão que me ofereceu salvação. Hoje aqui eu decidi abandonar o mundo, render minha vontade a ti. Tudo que quero é que eu diminua e cresça Cristo em mim. Tudo que sou agora é teu, como a pátria, o alvo é o céu. Tudo que sou agora é teu, como a pátria, o alvo é o céu. Hoje aqui eu decido
Realmente esta é uma letra maravilhosa, que nos mostra realmente esta rendição da nossa parte ao Senhor. Hoje vamos falar um pouco sobre isto, o pastor Pedro trará esta mensagem de reavivamento, consagração das nossas vidas. Bem, o pastor Pedro é realmente muito conhecido desta casa, de Coimbra, é um filho de Coimbra, no entanto pode haver alguém que não conheça, e por isso eu quero apresentá-lo diante não só daqui de todos nós que estamos no Zoom, mas também de todos aqueles que estão a ver-nos pelo YouTube. O pastor Pedro Esteves é o departamental de evangelismo, Escola Sabatina e Ministério Pessoal da nossa União. Portanto, é ele que tem a responsabilidade de motivar Portugal inteiro para a missão, para a ação missionária. E por isso, realmente, desde já é um trabalho árduo, mas é um trabalho realmente que traz muitos frutos a nível espiritual, porque quanto mais trabalhamos pelos outros, mais nós mesmos somos beneficiados. No entanto, eu gostaria de dizer que no meu relacionamento com o pastor Pedro Esteves, e aqui dou um pequeno testemunho, há um versículo que me caracteriza, ou que nos caracteriza, pelo menos da minha parte, que é Provérbios 18, 24. Alguém sabe o que é Provérbios 18, 24? Provérbios 18, 24 diz que há amigo maior do que irmão. E é precisamente aquilo que o pastor Pedro é na minha vida, tem sido ao longo deste tempo, e por isso é um prazer e um privilégio poder abraçá-lo agora neste momento, e certamente a Igreja de Coimbra também, porque todos nós gostamos muito dele, e por isso obrigado pastor Pedro por estar presente, que o Senhor abençoe o seu ministério, assim como também a sua família. Que o Senhor possa realmente estar connosco agora nesta reunião. Muito bem, muito obrigado Paulo pelas tuas palavras e por essa amizade que é totalmente retribuída há muitos anos, não é? Então o Paulo Neves é uma espécie de irmão mais velho, não é que ele seja muito mais velho, mas especialmente quando eu fui estudar teologia, ainda era um menino mesmo, com 18 anos, e quando cheguei ao seminário Colonge, realmente foi ele que me acolheu durante aqueles primeiros anos, e somos realmente como irmãos, é verdade. Bom, irmãos, é um prazer estar convosco aqui. Creio que vocês estão mesmo a fechar, não é? Esta semana de oração e estes dias especiais de consagração. Eu acredito muito no poder de uma semana de oração ou de um tempo especial de consagração a Deus, mesmo no esforço que nós às vezes temos que fazer para sair das nossas agendas. E eu pessoalmente, na minha vida, especialmente no meu ministério, eu tenho visto vários momentos em que coisas muito bonitas e profundas espiritualmente aconteceram em momentos como semanas de oração, semanas de reavivamento, semanas de evangelismo, também tenho feito muitas, algumas até com o Paulo Neves também, em que nós vemos que às vezes quando nós temos este esforço de nos consagrar de uma maneira um pouco extraordinária durante um certo período de tempo, obtemos os frutos. Em certo sentido, as semanas de oração são um pouco uma demonstração de que quando nós passamos mais tempos dedicados a Deus e às coisas espirituais e à reflexão e à adoração, nós obtemos normalmente frutos disso. Em certo sentido, podíamos dizer que se nós fizéssemos isto de uma forma contínua, e não tinha que ser a fazer reuniões, não é, na igreja, mas o extraordinário às vezes é só a evidência de que se fosse ordinário, se acontecesse todo o tempo, isso teria um efeito extraordinário. Eu ainda a semana passada, na convenção pastoral, ouvi uma frase muito interessante de um professor e um pastor que esteve connosco, que a propósito do sábado, e estudando ali um pouco o contexto hebraico e original do sábado, dizia que o sentido mais profundo do sábado é termos um encontro com Deus tão profundo que na verdade o que nós temos vontade é de manter esse tipo de encontro durante os outros 6 dias. Então é como se o sábado não fosse tanto para ser extraordinário, mas para nos dar vontade de manter aquele tipo de ligação a Deus, aos irmãos, à natureza, a tudo que Deus criou. Esse tipo de ligação, no ideal, é para manter todos os dias, não é? E o sábado tem sempre, enfim, um efeito especial para isso. Então vamos abrir a palavra de Deus para um momento, lá está, extraordinário, ou seja, fora da nossa rotina de aqui estarmos neste domingo à noite, de volta da palavra de Deus. Olha, a minha pergunta de base para esta reflexão é o que é que Deus procura no seu povo?
E o sábado tem sempre. Nós sabemos que Deus anda à nossa procura. Porque a separação que existe entre nós e Deus, que nós bem sabemos por experiência todos, implica que há um caminho constante de procura e de encontro entre Deus e o homem, o ser humano. Nós temos muitas formas de procurar Deus. Por exemplo, a religião é uma construção humana para encontrar Deus. Como a construção de templos, por exemplo. Existem muitas manifestações na Terra que são as formas que nós, humanos, temos de procurar Deus. Porque nós temos uma grande necessidade de Deus. Mas Deus, com certeza, também está à nossa procura. Porque o fosso que existe entre nós e Ele é tão grande que nós sabemos que Deus não está neutro neste processo de baixar esta separação e este afastamento. Deus não está neutro, nem está parado neste processo. Não é? Nós sabemos bem, por exemplo, a vinda de Jesus Cristo a esta terra é a maior evidência de que Jesus está constantemente a tentar construir pontes. A pergunta, por isso, que eu me coloco é: o que é que Deus procura em nós, no ser humano? Se nós fôssemos capazes de compreender isso, estaremos mais próximos de também sermos capazes de tomar decisões e fazer escolhas que nos aproximem o mais possível daquilo que Deus anda à procura no ser humano. É esta a pergunta de base que eu gostava hoje de vos propor uma reflexão. Aliás, como as grandes perguntas espirituais não têm só uma resposta possível, mas eu hoje vou trazer-vos uma resposta possível. Então vamos começar na Bíblia em 1 de Samuel, no capítulo 13. Aqueles que tiverem a Bíblia e quiserem abrir, claro, assim acompanham-me já. 1 de Samuel 13 e vamos ler o versículo 14. Nós estamos nos momentos, podemos dizer, finais da história da vida de Saul. E este versículo ele tem um papel bastante especial, vamos dizer assim, na história de Israel, na história do povo de Deus. Vocês já vão perceber porquê. Podemos dizer que é o versículo em que se inicia o chamado, embora ele ainda não soubesse, mas o início da história de Davi, como o homem escolhido por Deus, começa aqui. 1 de Samuel 13, versículo 14, diz assim. É Deus, só para contextualizar um pouco antes de ler. O que vamos ler aqui é Deus a falar diretamente com Saul, ok? E Deus vai dizer-lhe assim: porém agora não subsistirá o teu reino. Portanto, é uma mensagem de juízo, podemos dizer, de julgamento sobre Saul. Só que este julgamento que Deus anuncia, podemos dizer que Deus aqui dá a sentença. Saul ouve pela primeira vez a sentença definitiva, portanto que o seu reinado, é este o sentido, o teu reino, é o teu reinado, não vai continuar, não subsistirá, mas há uma segunda parte nesta afirmação de julgamento. Já tem buscado para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão ou chefe, dizem outras versões, sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então, parece mais ou menos evidente de quem é que Deus está a falar, embora o nome dele parece que ainda há uma espécie de segredo, não é? Porque o nome de Davi não é dito neste texto. Fica, aliás, a sensação de que Saul aqui não se sabe quem é o homem, mas o ponto-chave é este. Notem bem isto, irmãos, que Deus afirma a Saul que já escolheu um homem, que ele já está selado e chamado, e Deus vai encontrar, ou vai dar aqui pela primeira vez, a justificação para o chamado a Davi. E diz: já encontrei um homem segundo o meu coração. Por isso é que esta expressão, em certo sentido, é inaugurada aqui, e depois ela é usada, aliás, na Bíblia em diversas ocasiões e situações, mas é uma expressão tremenda em termos de significado, de impacto. Mas para nós, serve-nos como uma incrível referência, porque vocês vejam, Deus está a dizer a Saul que a razão pela qual ele vai ser substituído e o seu reino não vai subsistir é porque ele encontrou um homem segundo o seu coração. Logo,
Isto quer dizer que Saúl ou nunca foi, ou pelo menos já não era, neste momento, um homem segundo o coração de Deus. Portanto, a resposta à pergunta que eu lancei, ela está aqui dada. É claro que eu não vou ficar já por aqui, porque eu gostaria que nós agora explorássemos como é que se pode entender o que é um homem segundo o coração de Deus. Porque a evidência é esta, o que Deus quer, o que Deus anda à procura, e agora nós hoje podemos colocar isto em termos pessoais, de uma maneira clara, porque se aqui Deus andava à procura de um homem para liderar e governar mesmo o povo de Israel, nós sabemos que hoje vivemos o contexto do tempo em que vivemos e da nossa relação com Deus, obviamente, Deus não anda à procura de reis, Deus anda à procura de homens e mulheres disponíveis para serem sacerdotes, aliás, entre o seu povo, e, portanto, a liderança na igreja, sabemos bem que ela está distribuída entre todos os que querem servir a Deus e ser ungidos e usados por Ele. Enquanto a unção, por exemplo, neste caso, para o ministério de governação como rei, era uma escolha, e neste caso Deus fez a escolha, hoje, aliás, lembrem-se do livro do Apocalipse que diz que Deus vem buscar um povo, lembra-se, capítulo 1, eu estou a citar de cor, mas Deus virá buscar um povo quando o Senhor Jesus voltar de reis e sacerdotes, é o que o texto diz. É esta ideia de que esta autoridade que no passado assentava em homens e em classes que Deus tinha definido para a organização do seu povo, na igreja cristã, portanto, a nova aliança que começou com o sangue de Jesus, essas formas de organização baseadas em hierarquia e autoridade foram todas quebradas, porque a igreja está baseada no relacionamento pessoal de Deus com cada homem e cada mulher. Isto é para vos dizer o quê? Que o que Deus buscava no rei para Israel, um homem segundo o seu coração, é o que Deus quer e procura hoje na igreja e no povo que Ele quer preparar no tempo em que nós vivemos. O que é um homem segundo o seu coração? O que é uma mulher que tem o coração segundo o coração de Deus? Como é que Deus descobre estas pessoas? Para onde é que Ele olha? O que é que Ele observa? Talvez a pergunta mais forte seja, será que eu sou um homem segundo o coração de Deus? Tremendo isto. E cada um de vocês precisa de colocar a mesma questão, não é? Será que eu sou um homem, uma mulher? Será que eu sou um jovem segundo o coração de Deus? Eu pergunto-me isto sinceramente. Neste momento, quando Deus olha para mim, Deus me observa, eu já vos vou mostrar que Deus observa e prova o coração. Quer dizer, Deus está mesmo atento ao coração. Eu desejaria muito que Deus olhasse para mim e lá nas cortes celestiais, ou com os anjos, ou com alguém, Ele comentasse, pudesse dizer, está aqui um homem segundo o meu coração. Então vamos tentar compreender um pouco melhor isto. E o que eu tenho descoberto ao longo do tempo, eu hoje vou propor-vos, digamos, uma certa narrativa sobre a história de Davi e da família de Davi, que são essenciais para compreender isto. Eu vou dar sequência a este tema, usando a própria história de Davi. Então vamos folhear aqui um bocadinho a Bíblia, porque agora vamos a primeira de Samuel, onde estamos, mas no capítulo 16. Portanto, é só saltar aqui mais um pouquinho, e o que nós vamos encontrar é um momento em que aquilo que ficou planeado e estava decidido por Deus, desde o que nós acabámos de ler, vai consumar-se, vai ter uma resposta clara pela primeira vez em 1 Samuel 16. Nós vamos ler só aqui os versículos 6 e 7. Portanto, o contexto é o momento em que Samuel, o profeta, vai à casa de Jessé para escolher e ungir o rei de Israel. Como sabemos, ainda antes realmente dele tomar a posição como rei, que é um dos factos muito curiosos nesta história de Saúl e Davi. Aliás, isto depois vem a dar, não é, muitas peripécias entre os dois, porque um ainda é ungido, ainda está em posse da autoridade, mas o outro já é o escolhido por Deus. Isto quase faz lembrar o que se está a passar na América com o Trump e com o Biden, não é? Um ainda tem autoridade, mas o outro, na verdade, já está escolhido. E Davi foi escolhido e ungido muito antes de exercer de facto a sua autoridade. Mas a razão desta pressa, porque parece que Deus está com pressa, é curioso, parece que Deus está a acelerar o processo.
Não é? Deus podia, quando chegasse ao momento do final da vida de Davi, de Saul, Deus podia dizer, pronto, agora eu vou mostrar-vos quem é o homem que eu escolhi. Mas Deus está a antecipar o processo. Isto poderá haver várias leituras, porque é que ele está a fazê-lo, mas agora o ponto é este. 1 Samuel 16, Samuel chega à casa de Jessé, vocês conhecem a história, começa a chamar pelos irmãos e tal, e agora vai acontecer o seguinte. Versículo 6. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe, Samuel é que viu Eliabe, e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Repare, esta história, isto é magnífico, e eu não vos vou mostrar até onde é que esta história vai, porque esta história, isto a mim fascina-me. Davi é um dos meus personagens da Bíblia. A seguir, já agora fica uma curiosidade pessoal, que a seguir a Neemias e a história de Neemias, que é a minha história, o meu livro preferido da Bíblia, é o que eu talvez mais conheça em profundidade, a seguir, Davi, e a história da vida de Davi é a minha preferida na Bíblia, por um monte de razões teológicas até. O que eu vos vou mostrar hoje é só um exemplo disso. Mas isto é interessante porque Samuel, quando vê Eliabe entrar, diz imediatamente, está aqui o ungido. É interessante porque quando isto está escrito de uma maneira que a gente percebe que isto foi aquele autodiálogo. Samuel não disse isto em voz alta, não é? Samuel pensou. E a questão é esta. Em que é que Samuel se baseou para olhar para Eliabe e pensar que Deus com certeza tinha escolhido aquele homem? É evidente que o aspecto físico terá sido obviamente muito importante, provavelmente ele seria um homem alto, forte, não é? Pensar num rei, em todas as expedições militares, mas talvez ele até tivesse dito qualquer coisa, o carisma dele, quer dizer, poderia haver ali vários fatores que fizeram Samuel pensar que era ele. Mas reparem, Samuel era um homem já com idade, experiente, um homem inspirado por Deus, portanto, não vamos pensar que Samuel era uma pessoa assim muito imatura e que, olha, coitado, não tinha noção das coisas. Estamos a falar de um homem que, à partida, se ele fizesse parte da Comissão de Nomeações de Israel, ele devia ser para aí o presidente da Comissão de Nomeações. Quer dizer, isto é um homem experimentado e maduro. Só que ele olha para Eliabe, vê rapidamente as características que, à partida, o tornariam um bom candidato, só que ele não tinha a característica essencial, porque quem andava à procura de um homem não era Samuel, era Davi. Então aí é que vem o versículo 7, que é lindíssimo, não é? Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência. Então cá está o primeiro critério que ele viu, aparência, provavelmente beleza, porte, nem para a grandeza da sua estatura. Portanto, além de beleza, ele era alto. Por exemplo, se isto tivesse acontecido comigo, eu já estava fora, eu já não tinha hipótese nenhuma, não é? Só que a seguir ele vai dizer, porque eu tenho rejeitado, não é este. Este é alto, bonito, mas não é este. E agora vem a expressão, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aqui começa, reparem, começa a manifestar-se a coerência do pensamento de Deus. Sabem que aquilo que a Bíblia diz, que Deus é inabalável, nunca muda, como uma rocha, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isto, à escala humana, isto tem uma expressão. Deus, ou seja, Deus tem fundamentos para as coisas que faz e os pensamentos de Deus são coerentes. A coerência de Deus em relação a Davi vai manter-se ao longo de toda a vida de Davi. Ou seja, o que Deus estava à procura era de um homem que tivesse o coração certo, o coração na posição certa. Então notem, Davi não tinha a idade certa, se esse fosse um critério. Davi não tinha a altura e a estatura certa, se esse fosse um critério. Davi não tinha, por exemplo, as capacidades e a formação dele não eram a formação certas, porque ele era um pastor. Reparem, os critérios humanos não batiam certo sob nenhuma perspectiva, só que o critério divino era o coração, o lugar onde estava o coração de Davi. Portanto, nós percebemos isto desde o chamado de Saúl, em que Deus disse, tu não és um homem segundo o meu coração, mas há um homem segundo o meu coração. Eu já o conheço. Eu quero que vocês notem isto. Quando Deus diz a Saúl
E agora, passado algum tempo, quando Deus vem confirmar a Jessé e à família, e a ele próprio, a Samuel, que é Davi, durante este período, Davi era um miúdo, literalmente, que andava no campo, a tocar harpa, e a passear os animais no campo, e a tirar pedradas aos animais. Era isto. Este homem não sabia nada sobre ser rei. Este homem estava fora do radar de qualquer critério que nós pudéssemos usar. Só que o Senhor também vê as pessoas que andam no meio do campo com as ovelhas a tocar harpa. Deus também vê o coração das crianças e dos jovens. Aliás, isto é uma das lições que esta história mostra. É que Deus está à procura do coração. Até o coração das crianças e dos jovens também é avaliado. É o que a história de Davi, aliás, mostra. E Deus encontrou em Davi o coração certo. Nós, como conhecemos a história de Davi, eu não vou entrar naquela parte dos pecados de Davi, não é esse o ponto hoje aqui, mas como nós sabemos isso, sabemos, portanto, que além da falta de estatura, falta de formação, sabemos que as tendências e as fraquezas de Davi também eram claras e faziam parte da sua natureza, mas nem isso impediu que ele fosse escolhido. Por uma razão, Davi tinha o coração certo, no sítio certo. E é isso que Deus quer. Isto pode ser uma boa nova ou não para nós. Depende onde é que nós colocamos o coração. O que eu vos quero, o ponto agora, neste momento, é nós reconhecermos que Deus vê o coração e Deus busca a inclinação do nosso coração. Notem, deixem-me ser bem diretos para todos os irmãos e amigos que estão a ouvir-me aqui no Zoom da Igreja de Coimbra ou no YouTube, onde seja. O que eu vos quero dizer neste momento é que Deus está a olhar para o vosso coração. Deus sabe para onde é que o teu coração está inclinado. Inclinado. Porque o nosso coração inclina-se. Isso é o que nós chamamos de afeições, paixões, interesses. A inclinação do nosso coração é o que Deus procura. E o coração de Davi estava inclinado para o lugar certo. Agora vamos entrar aqui numa segunda parte desta mensagem, que é para entender o que é isto de ter o coração inclinado e Deus procurar o coração. Para entender isto, nós temos que perceber assim de uma forma eu vou fazê-lo de uma forma muito simples, mas bem direta, o que é que na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, o que é que se entende quando aparece a palavra coração? A palavra coração é uma das mais ricas de significado no Antigo Testamento, e mesmo naquilo que nós chamamos a antropologia bíblica, que é o ensino da Bíblia sobre o homem, a natureza do ser humano, como o homem é constituído. O coração é a palavra-chave para entender isso. Deixem-me mostrar-vos aqui 2 textos, eles são muitos na Bíblia que podem exemplificar isto, mas os que eu escolhi já vão ajudar-nos a entrar dentro desta narrativa que é a história de Davi. Então venham comigo agora à 1 de Crónicas, no capítulo 29. Agora vejam isto. 1 de Crónicas 29. Isto é fabuloso. Isto que eu vos vou mostrar aqui está na Bíblia, não é? 1 de Crónicas 29, Davi está no final da sua vida. Okay? É preciso muito bem compreender o contexto. E Davi está em oração com Deus. E ele vai fazer um conjunto de súplicas. Primeiro ele faz a ação de graças, todo o capítulo, nós vemos isso em todo o capítulo 29, e depois vai fazer súplicas. Vocês vejam comigo o capítulo 17, o versículo 17. Portanto, estamos em 1 de Crónicas 29, vamos ler só um bocadinho do versículo 17, depois o 18 e o 19. Vamos ver aqui 2 orações distintas, orações de intercessão. São orações de grande poder. É este homem que Deus amava e que era segundo o coração de Deus, que estava a pedir a Deus a sua bênção sobre dois grupos distintos. Então vamos ler. 1 Crónicas 29, 17. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações. Vocês vejam bem isto é tremendo. Tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu por acaso tenho pena de não estarmos aqui uns à frente dos outros e podermos falar, porque eu gostava de perguntar neste momento assim. Depois eu respondo, não é? Quando Davi diz, eu bem sei que tu provas os corações, ele está a falar de quem? Como é que Davi sabe isto? Já pensaram nisto?
Davi sabe isto por experiência própria. Ele sabe que Deus prova os corações porque o coração dele também foi provado. A história de Davi começa com o coração de Saul a ser provado. Já pensaram que se o coração de Saul, quando foi provado por Deus, tivesse sido encontrado como um coração que se inclinava para Deus e que era segundo o coração de Deus, Davi nem precisava ter entrado nesta história. Porque Saul tinha características e condições ótimas para ser rei. Mas é a falta do coração certo em Saul que faz Deus ter que fazer uma pesquisa entre o povo de Israel, e nessa pesquisa, nessa prova aos corações, Deus foi provando, um após um. Deus procurou Eliabe, irmão de Davi, e tantos outros corações, até que Deus encontra um rapazote no meio do monte e diz: uau, é este coração que eu quero, que eu preciso. Quando Davi diz: Senhor, eu sei que tu provas os corações, está a falar da sua própria história. E agora, ele não fica por aqui. Agora vejam os 2 motivos de intercessão que ele vai apresentar a Deus. Versículo 18. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, Jacó, nossos pais, conserva isto para sempre no intento dos pensamentos do coração do teu povo e encaminha o seu coração para ti. A última oração que Davi faz pelo seu povo é: Senhor, por favor, encaminha o coração deste povo para ti. Aqui está uma explicação do que é um coração segundo Deus. É o coração que se encaminha para Deus, que está voltado para o Senhor. E Davi, a preocupação que tem é que o seu povo tenha um coração voltado para ele. Porque muitas vezes, ao longo da história deste povo, e também durante o reinado de Davi, o coração do povo não se inclinou para Deus. Aliás, é comum dizer, se calhar muitos já ouviram, que se há uma razão para Davi ter-se mantido como este homem que Deus sempre considerou como uma referência, lembram-se que às vezes a outros reis mais à frente, Deus vai muitas vezes dizer: tu não és como o meu servo Davi. Não é? E nós sabemos bem que Davi teve muitas fraquezas e falhas, até morais, mas a grande questão é esta: é que Deus sempre encontrou o coração de Davi voltado para ele. Por isso, uma das coisas que é comum dizer, provavelmente já ouviram, que Davi nunca se deixou cair na idolatria. Era como se a idolatria era uma coisa que parece que era atraente para o povo em muitos contextos, e Davi não caía na idolatria, por uma razão simples, porque o coração de Davi estava voltado para Deus. Então ele não tinha vontade de adorar outros deuses. Por isso ele agora pede ao Senhor que este povo tenha o coração encaminhado para ti, virado para ti. Só que agora vai fazer ainda a segunda oração, que eu peço a vossa atenção. Versículo 19. E a Salomão, meu filho, que ele sabia que o ia substituir, dá um coração perfeito. Um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos. Eu estou a mostrar-vos estes 2 versículos, não só porque eles são importantes na ligação da história entre Davi e Salomão, mas para vos mostrar o seguinte, que na Bíblia, eu tinha aqui outros textos, mas vou ficar por aqui. Na Bíblia, no Antigo Testamento em especial, a palavra e o conceito de coração tem a ver com o lugar da soberania, é o centro das decisões. Portanto, quando nós lemos coração na Bíblia, nós estamos sempre a falar da forma como as pessoas tomam decisões, é como se fosse o governo. Na linguagem, na nossa linguagem, na terminologia que nós usamos hoje, seria muito mais o cérebro. Porque nós estamos habituados, claro, a ligar o cérebro à ideia da racionalidade e das decisões. Mas na mentalidade e na língua hebraica, é o coração que ocupa esse lugar. Por isso é que reparem, nas 2 expressões aqui em que Davi usa coração, em relação ao povo, ele diz que a intenção dos pensamentos do coração. Reparem, nós hoje nunca diríamos os pensamentos do coração. E depois diz que o coração seja perfeito, que é uma expressão lindíssima, que é Leb Shalem, que quer dizer o coração. A expressão perfeito, aqui no hebraico, é Shalom. Vocês conhecem bem, a maior parte de nós já ouvimos o Shabbat Shalom, porque Shalom é uma expressão que quer dizer a plenitude, não é só paz, naquele sentido não haver guerra. O Shalom é um estado de plenitude em que
tudo está na posição certa e em harmonia com a vontade de Deus. Isso é que é Shalom. Por isso é que o sábado é o dia ideal para viver Shalom. Porquê? Porque é o dia em que nós podemos pôr tudo na nossa vida no lugar certo, na ordem certa. E Davi pede e diz que o que ele deseja para a vida de Salomão é que ele tenha o coração nesse lugar, que é um lugar de plenitude, de ordem. E depois diz-lhe que ele guarda os mandamentos e os estatutos. Portanto, o coração é o centro das decisões. Por isso é que, deixa-me agora interpretar e aplicar isto. Quando nós falamos de ter o coração segundo Deus e ter o coração inclinado na posição certa, o que nós estamos a falar, na verdade, é quem tem o controle do nosso coração. Portanto, entende-se os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas emoções, os nossos pensamentos. Quem é que tem controle sobre estas coisas que somos nós e o nosso mundo interior? O homem segundo o coração de Deus, a mulher segundo o coração de Deus, pode definir-se nestas palavras. É aquele que entrega a Deus a soberania. A sua vontade é a vontade de Deus. Por isso é que Davi dizia a pedir a Salomão que ele tivesse um coração perfeito e diz que guarda os mandamentos e os teus estatutos. Porquê? Porque se os teus mandamentos e os teus estatutos, os de Deus, são a vontade de Deus, o que Davi deseja para o seu filho é que ele tenha o coração inclinado para fazer a vontade de Deus, não a vontade dele. Isso é soberania, é quem governa. Eu quero ser bastante incisivo agora numa coisa que vou dizer. Há muitos crentes, e é que posso ser eu, porque entre estes crentes estão muitos adventistas, se calhar até muitos líderes de igreja. Muitos de nós aceitamos Jesus como Salvador. Aceitamos a palavra de Deus, aceitamos o que a Bíblia diz, aceitamos que Jesus é Salvador. E com certeza nós aceitamos que Jesus é o Criador, que Deus é o Criador. Mas já repararam que há uma grande diferença em termos de passos na nossa vida entre aceitar uma coisa que Deus é, porque que Deus é Criador, mesmo que eu não o aceite, Ele é. Que Jesus é o Salvador, é uma coisa que Ele já fez. Sabem que aceitar estas duas grandes coisas, que é que Deus é Criador e que Deus é Salvador, embora seja preciso fé e sejam crenças muito relevantes, na verdade são coisas sobre as quais eu não posso fazer nada. Ele já é Criador e Ele já é Salvador. Só que muitas vezes nós aceitamos estas coisas, mas o grande problema é que nós não deixamos que Deus seja o Senhor. E Deus ser Senhor é uma coisa completamente diferente. Porque Ele só é Senhor onde o deixam ser Senhor. Ele Criador é. Portanto, eu não posso dizer assim, era bom que Deus não fosse o Criador das árvores e dos céus e dos pássaros. Mas independentemente do que eu acho sobre isso, sendo Ele o Criador dessas coisas, Ele já o é. Agora, Senhor da minha vida, não. Senhor da minha vida, Ele só vai ser se eu lhe conceder esse direito. Porque tem a ver com soberania. E Deus quer ser Senhor, quer ser soberano. Agora deixem-me terminar a história de Davi e de Salomão. Vamos a 1 de Reis, ok? 1 de Reis no capítulo 3. Vamos ver o que é que encontramos aí. 1 de Reis, no capítulo 3. Isto é uma história muito conhecida. Esta famosa história em que Salomão vai ter o privilégio único, se calhar ele foi mesmo o único na história, que eu tenho assim memória, a quem Deus deu a oportunidade de dizer: pede tudo o que quiseres e eu dou-te. É uma história muito conhecida. O que é que será que Salomão pediu? Vocês recordam-se, não é? Eu já fiz algumas vezes esta pergunta numa igreja, com pessoas à minha frente, e pergunto: o que é que Salomão pediu a Deus que ficou tão célebre no momento em que Deus disse: podes pedir o que tu quiseres? Inevitavelmente eu tenho sempre ouvido uma resposta. Eu sei que provavelmente é a resposta que qualquer um de vocês daria, que é: Salomão pediu
sabedoria. E por isso é que ele se tornou o homem mais sábio. Eu quero dizer-vos que essa resposta, ela está certa em termos de interpretação, mas não está literalmente correta. Em lado nenhum na Bíblia, Salomão disse que queria sabedoria. Ele disse uma coisa diferente, e eu hoje vou fazer aqui uma interpretação que se calhar para muitos de vocês será a primeira vez. Eu quero dizer-vos que, porque vocês podem dizer assim, qual é o sentido que faz Deus chegar ao pé de um homem e dizer, pede tudo o que tu quiseres e eu faço? É que isso parece mais típico daquelas histórias da Disney, não é? Em que aparece uma lâmpada, e esfrega-se a lâmpada e sai um gênio, não é? E então o gênio diz, tens direito a 3 desejos. Esta ideia de Deus pedir a um homem que peça tudo o que ele quiser e ele faz, realmente parece um bocado assim carnavalesca e infantil. Eu hoje proponho-vos uma interpretação que é, a razão pela qual Deus fez esta pergunta a Salomão é a resposta à oração de Davi. Só que teve que chegar o dia certo para Deus responder. Eu penso que vocês todos acreditam na oração de intercessão, certo? Nós acreditamos que quando oramos, a intercessão tem poder. Ora, que eu saiba, já vos li aqui, que Davi fez uma oração de intercessão. E nessa oração, o que é que ele pediu para o seu próprio filho? Ele disse que o meu filho Salomão tenha um coração perfeito, shalom, para cumprir a tua vontade e os teus mandamentos. A minha tese é que Deus teve que chegar a um dia em que respondeu à oração e à intercessão de Davi, mesmo se ele já estava morto. Por isso, em 1 de Reis 3, Deus vem ter com Salomão, e agora vocês leem comigo, e ele vem responder à oração de Davi. Portanto, não é uma ideia peregrina, é uma resposta à oração de um homem segundo o seu coração. Leiam então comigo. 1 de Reis 3, vamos ler a partir do versículo 5. Em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe, pede o que queres que eu te dê. E disse Salomão, de grande benevolência usaste tu com o teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça, em retidão de coração. Notem, a palavra coração é a palavra-chave para entender a história de Davi desde o tempo de Saul, antes de Davi saber. É isto que eu vos quero mostrar. E esta história e a questão do coração vai prolongar-se até Salomão. Porque Salomão, quando responde a Deus, diz, eu sei que o meu pai tinha o coração certo, no lugar certo, que é isto, é andar em retidão de coração. Perante a tua face. Retidão de coração perante a tua face é o mesmo que dizer o coração inclinado para ti. Depois ele continua, versículo 7. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar este teu servo em lugar de Davi, meu pai, e eu sou apenas um menino pequeno, eu não sei como sair, nem sei como entrar. E o teu servo está no meio do teu povo, o povo que tu elegeste, povo grande, um povo que nem se pode contar, nem numerar, pela multidão, pela sua multidão, a teu servo, pois, agora parem bem para ler. É o versículo 9, o versículo-chave. Ao teu servo, Salomão, dá, pois, um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente eu discerna entre o bem e o mal. Então notem, Salomão não pede sabedoria. O que Salomão pede é um coração. Agora eu não gosto muito, eu uso poucas vezes questões hebraicas e grego, mas só uso se isso for absolutamente central para entender a mensagem. Neste caso é mesmo. Porque a expressão um coração entendido, em algumas Bíblias até está traduzido por um coração sábio. Daí a ideia do que ele pediu foi sabedoria. Mesmo se a palavra coração é a chave aqui. Só que, na verdade, a expressão coração sábio é uma expressão em hebraico que tem um termo muitíssimo importante
Não é um coração sábio. A palavra não é a palavra que se traduz normalmente na Bíblia por sabedoria. Há várias palavras no Antigo Testamento que se traduzem por sabedoria, como biná e outras que são literalmente sabedoria. Rokmah, que é a palavra mais vezes que aparece, por exemplo, quando a Bíblia diz, em Provérbios, que fala muito da sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Existem várias palavras na língua hebraica para falar mesmo de sabedoria. Mas, neste caso, Salomão não utilizou nenhuma dessas palavras. Ele disse, dá um coração, que é leb em hebraico, e depois a expressão que vem é shomea, que é do verbo chamar, que quer dizer o quê? Escutar, ouvir. Vocês lembram-se daquele texto que aliás é muito conhecido, que é o Shema Israel, que é Deuteronômio 6, até mesmo às vezes entre os cristãos dizemos que é o Shema Israel, que é escuta, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Essa expressão Shema é exatamente a expressão que está aqui que Salomão usa. Na verdade, o que Salomão diz literalmente é, Senhor, dá-me um coração capaz de escutar. Isto é incrível. Porque o coração que escuta é um coração que se inclina para a voz de Deus que fala. Para fazer o quê? Para discernir entre o bem e o mal. Na verdade, esta resposta de Salomão ajuda-nos a compreender porque é que Deus escolheu Davi. Porque Davi tinha um coração que escutava Deus. Por isso é que nós sabemos que, na verdade, quando ele andava lá nos montes, ele tocava a harpa, fazia música, mas essa música nós sabemos que era de adoração a Deus. Aquele rapaz tinha o coração sempre à procura de escutar a voz do Senhor. E isso é que o tornou um grande homem de Deus. E agora, Davi teve a graça de vir a ouvir a sua oração respondida, porque Salomão pediu a mesma coisa. Notem isto que eu vos quero mostrar hoje, talvez a novidade no que eu vos estou a dizer, é que Salomão pediu aquilo que o pai tinha. E o que o pai tinha, quem é que descobriu? Deus. Deus descobriu em Davi um homem que ouvia a voz de Deus, e o seu coração ouvia, e agora Salomão, que não sabia exatamente isto no passado, vai exatamente dizer isto. Senhor, dá-me um coração que escuta. Então, eu acho que a resposta está aqui, à pergunta com a qual nós começamos, e eu termino agora com esta é a resposta. Salomão foi abençoado por Deus, porque pediu a Deus que o ajudasse a submeter o seu coração a Deus. Porque isto é que é sabedoria, submeter o coração a Deus. Senhor, que não seja a minha vontade, que seja a tua. Que não sejam os meus interesses, que sejam os teus. Que não seja o meu bem-estar em primeiro lugar, a minha riqueza e as minhas coisas em primeiro lugar, que sejam as tuas. Isto é submeter-se a Deus, é render-se a Deus. Isto é ter um coração sábio, um coração que, antes de qualquer outra coisa, quer escutar a voz de Deus. Queridos irmãos, eu desejo de todo o meu coração que o vosso coração seja assim, se incline para Ele. E isto é uma coisa que nós podemos pedir. E já sabemos que Deus ouve esta oração. É isto que eu quero que vocês não esqueçam. Deus ouve esta oração, porque Davi fez esta oração e anos depois Deus respondeu. Que Deus responda à oração. Provavelmente vamos fazer ainda aqui algumas orações. Eu sugiro que possamos talvez focar-nos nesta oração. Senhor, inclina o meu coração para Ti, para que eu possa escutar a Tua vontade e ter vontade de a fazer. É a minha oração para vós. Amém. Amém. Ter este coração que escuta. Enquanto nós ouvimos esta música que vai ser agora passada, vamos meditar, refletir nesta mensagem e depois passaremos às orações. Vamos fazer 2 orações por voluntários e depois o pastor Pedro terminará com uma última oração. Vamos então agora, enquanto escutamos esta música especial, vamos refletir nesta mensagem de hoje.
Nasce o dia navegando pelo alto mar. O vento sopra contra a costa que quero aportar. O medo cobre os meus olhos, perco a direção. Os braços falham, remam fracos, sem coordenação. Mas não posso desistir. Ao meu lado existe um Deus. Dá-me forças para chegar ao destino que é o céu. Pois só em ti conseguirei seguir. O vento irá soprar em direção ao lar. E se eu cair no mar, eu não irei se acalmar com tua voz no meu coração, no meu coração. Nesse barco tão pequeno encontro salvação. Um ser frágil se faz forte ao segurar tua mão. Não desisto, pois tua vida me faz renascer. E a jornada se faz plena estando com meu Deus. Não há como duvidar que ao meu lado existe um Deus. Dá-me forças para chegar ao destino que é o céu. Pois só em ti conseguirei seguir. O vento irá soprar em direção ao lar. E se eu cair no mar, eu não irei temer. Tudo vai se acalmar com tua voz no meu coração. No meu coração, No meu coração, no meu coração, no nosso coração. Esta música também falou do coração
interessante, realmente vem nesta perspectiva da nossa mensagem de hoje, coração segundo o coração, nós temos um coração segundo o coração de Deus. Eu gostaria de trabalhar hoje com o voluntariado, uma vez que o tema propicia-se a isso, portanto é realmente o desejo de alguém que queira orar neste sentido, desta mensagem, alguém que gostaria de fazer a oração, ponha só o braço no ar, só para nós sabermos, 2 pessoas, alguém que sinta o desejo de orar no sentido da mensagem de hoje. Obrigado, temos a Cláudia. Há mais alguém que queira orar, que aqui está no Zoom? O pastor Paulo, e depois o pastor Pedro terminará com a oração final, depois eu farei as despedidas. Vamos então inclinar o nosso rosto e vamos falar com Deus. Obrigada, Senhor, por estes momentos que podemos passar nestes 2 fins de semana. Amém. De partilha com os nossos irmãos e com os nossos irmãos que estão longe e que foram convidados. Muito obrigada, Senhor. Obrigada também porque, conforme vamos vendo sempre no nosso dia-a-dia, a Tua Palavra é um tesouro, Senhor, e que realmente é uma forma de Te conhecermos através de todos os ensinos que ela traz. Muito obrigada por isso. Amém. Nós precisamos, Senhor, de ser mais semelhantes a Ti. Somos pecadores. Ajuda-nos realmente a ser inclinados para Ti, a sermos humildes e deixarmos trabalhar, deixarmos orientar por Ti, Senhor. Quero também pedir, Senhor, que os motivos cada dia a estar contigo, a orar, a estudar a Tua Palavra, para que possamos realmente caminhar nesse sentido da proximidade contigo. Queremos também pedir a Tua bênção para o pastor Pedro, que Tu o possas abençoar, bem como a sua família e o seu ministério. Amém. E para cada um dos irmãos que nos está a ver ou ouvir, Senhor, que possa realmente o Teu Santo Espírito trabalhar nas nossas mentes para que escolhamos cada dia estar contigo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Paizinho que estás no céu, Senhor, também eu Te louvo, Te agradeço por estes momentos que podemos passar aqui, Senhor. Agradecer-Te porque Tu nos ajudas a reconhecer o estado em que estamos, a reconhecer que talvez o nosso coração não seja segundo a Tua vontade, Senhor, mas também colocas em nós a vontade de o ter, Senhor, e é por isso que estamos aqui hoje. Paizinho, Tu sabes, conheces cada pecado, cada defeito de caráter que nós tenhamos, que nós temos, Senhor. Mas nós também sabemos, Senhor, que Tu és o único que tem o poder para transformar o nosso coração e para fazê-lo segundo a Tua vontade, Senhor. Por isso, eu Te quero suplicar que Tu o possas fazer, Senhor. Amém. Que realmente possas pôr em nós a Tua vontade, possas pôr em nós os Teus desejos, os Teus pensamentos, Senhor, e que realmente não sejamos nós a governar a nossa vida, a governar realmente os nossos pensamentos, mas que sejas Tu a fazê-lo, bom Pai. Que possamos fazer a oração que Davi fez, Senhor, no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro, Senhor. Amém. E realmente isso possa ser uma realidade na nossa vida. Paizinho, quero-Te pedir que Tu possas abençoar cada um de nós que aqui está, seja pelo Zoom, seja pelo YouTube, mas também o resto da Tua igreja, Senhor, que realmente nós nos possamos unir uns aos outros e em conjunto a Ti, Senhor. É aquilo que eu Te peço e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh bom Deus, nós Te agradecemos tanto a alegria, o privilégio de abrirmos a Tua Palavra e de ela trazer luz e inspiração à nossa vida. Senhor, a minha oração hoje é tão simples e ao mesmo tempo tão profunda. Eu só quero usar as palavras de Davi e de Salomão. Por esta igreja aqui em Coimbra, estes queridos irmãos que aqui estão e os que não estão aqui, eu peço, tal como Davi pedia, eu Te peço que Tu lhes dês um coração perfeito. Um coração pleno, que queira fazer a Tua vontade e se incline para a Tua vontade. E oro por todos aqueles que estão neste momento aqui conosco, ou talvez alguns que nós temos no nosso coração e por quem oramos, pessoas doentes ou em dificuldade e
provação neste momento, quem sabe até alguém numa luta espiritual, eu, Senhor, faço minhas as palavras da oração de Salomão e peço que tu dês a estes teus filhos um coração que esteja atento e à escuta, um coração que entenda o que é bem, o que é mal, o que é segundo a tua vontade e o que não é. Que todos aqui tenhamos a graça de anelar e receber este coração. E oro de uma maneira especial pelo pastor Paulo Neves e pela Cláudia, sua esposa, para que tu dês a este casal, cada dia da sua vida, um desejo profundo de serem pastores segundo o teu coração. Que tu abençoes o teu rebanho, a tua igreja aqui reunida. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Queremos agradecer ao pastor Pedro por esta mensagem profunda que nos trouxe de revivimento e consagração ao Senhor. Obrigado, que Deus abençoe a tua família, Pedro, e o teu ministério, não só na igreja que tens, mas também no departamento, um departamento que não é fácil e é exigente, nós sabemos. Irmãos, para esta semana, e pegando um pouco nas palavras do pastor Pedro, para esta semana nós temos um versículo-chave. Na quarta-feira que vem, nós temos uma reunião de oração, e nessa reunião de oração será uma reunião de oração, quase exclusivamente de oração. Nós vamos orar pelos idosos, vamos orar pelos jovens, vamos orar por várias pessoas da igreja, os doentes também, e vamos fazer uma dinâmica de oração. Por isso, na próxima quarta-feira, às 20h30, nós teremos uma dinâmica de oração que gostaríamos que ninguém faltasse, porque será realmente muito importante. E por isso, e seguindo um pouco também na linha do pastor Pedro, eu vou deixar um versículo-chave para esta semana. Estamos a começar uma semana, e o versículo-chave encontra-se em Gálatas, capítulo 2, verso 20, que diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Portanto, é render a nossa vontade à vontade de Deus. Que realmente ao longo desta semana nós possamos meditar neste versículo, Gálatas 2:20, e sempre que tivermos alguma dificuldade, algum problema, alguma necessidade, que realmente possamos lê-lo, relê-lo e fazer com que Jesus seja o Senhor da nossa vida, como o pastor Pedro também nos desafiou, que Ele possa ser o Senhor da nossa vida e que o nosso coração seja o trono do Senhor, e que nós possamos meditar nestas palavras. Obrigado, pastor Pedro, um abraço para todos, um abraço para aqueles que nos veem no YouTube e aqueles que estão no Zoom, que o Senhor vos abençoe e nos abençoe esta semana. Um grande abraço.